Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Alguma novela ou algum personagem que você não fez e gostaria de ter feito, e algum personagem que você ainda vai fazer? E tem um mundo, né? Eu, sempre que eu encontro com o Valcir, quer dizer, eu encontro com o Valcir só quando eu estou fazendo novela dele. A gente não é amigo assim de se telefonar, de fazer, não. Quando eu estou fazendo a novela, ele sempre visita o set, o Valcir, durante as gravações, e eu sempre digo para ele: quando é que você vai me dar um personagem que é uma dona de bordel? E ele rola de rir. Mas não precisa ser só, não precisa ser o Valcir, pode ser qualquer um, né? Pode, Glória pode. Pérez, Maneco, qualquer um. Tudo bem. Agora, tem alguma novela ou algum personagem que ficou lá atrás que você gostaria de ter feito e não fez? Novela, não precisa dizer personagem porque pode ferir. Alguma novela que você gostaria de ter feito? Ah, ai, como é que chama, gente? Tem, claro, um papel incrível. Ai, como é que eu não me lembro disso? Quem fez, inclusive, foi Natália Timberg, e no cinema foi Bette Davis, que ela era uma governanta incrível. Ah, Lembra? lembro. Idalina? Idalina, eu lembro, eu não lembro a novela. Eu faço confusão com a Frau Herta da Norma Bloom. Não é esse. Foi um grande sucesso da Bette Davis no cinema, e são personagens muito fortes, muito fortes. Chamava Idalina, o personagem da Natália Timber, aqui na novela. Que ela era uma Eu não me governanta. lembro. É, É diferente para o ator, por exemplo, fazer uma novela inteira ou fazer uma participação especial, fazer você decide, por exemplo, que é um episódio só, mas que entra todo mundo junto, ou fazer participação num seriado que o elenco todo está formado e você entra para fazer participação especial. São 4 situações diferentes, são, totalmente. mas o processo de construção é o mesmo? Não. Você entrar num elenco que já está formado para fazer uma participação é como o patinho feio entrando junto com os patinhos, o patinho preto entrando com os patinhos amarelos. Não é que você vá fazer mal ou que vá ficar solto, mas a interação vai ficar pela metade.
Agora, por exemplo, você decide que é o episódio inteiro, todo mundo junto. Mas é um Aí episódio é só. legal, É aí legal? é legal, aí é legal. Você deve ter vivido fracassos e sucessos. Sim, Independente do que a gente pode considerar fracasso, do que a gente pode considerar sucesso. A pergunta que eu te faço é: o bom do fracasso e o ruim do sucesso? ah, o fracasso. Eu fiz uma peça absolutamente genial. Éramos 3 atrizes incríveis, eu, Clara Carvalho e Denise Weinberg. Uma peça que falava, era um assunto muito interessante, o personagem meu era Melanie Klein, a psicóloga, psiquiatra, psicanalista, Outra da personagem que época existiu aí, ó. é, da época do Freud. Essa Sim, foi sim. real. Um texto esplendoroso. E a nossa peça foi considerada por quem viu, tanto pela crítica como por psicólogos, que a gente fazia debates uma vez por semana com eles, extraordinária. E teve dias de nós termos 9 pessoas na plateia. Então, e essas pessoas ficavam arrepiadas depois que assistiram. E todos iam falar com a gente. Era uma coisa, era tão impactante, era fantástica. Nada explica o E fracasso e nada explica o sucesso, né? não. Então, essa montagem, esse fracasso de público, não de montagem nem de interpretações, deu uma pequena tristeza e uma vontade de revisitar essa história. O ruim do sucesso, eu não sei te dizer. Por exemplo, para o pessoal mais jovem atualmente, principalmente para os jovens rapazes, eles é uma perturbação bastante grande quando eles vão para a rua. Entendi. Com a minha idade, as pessoas têm um respeito, que é uma coisa muito interessante. Elas chegam, elas conversam, elas trocam figurinhas, mas com profundo respeito. Enquanto você faz sua pergunta, eu vou acender a luz, que Tá daqui a bom, tá pouco bom. pode falar. Nós estamos acabando, mas tem algumas coisinhas rápidas para te perguntar. Como público, você também já deve ter visto as duas coisas. Um bom texto feito por atores não tão bons e um mau texto feito por atores muito bons. O que é mais difícil de engolir? Você diz para mim? Como público, você vai assistir, aí você percebe que o texto é muito bom, mas os atores não fizeram direito. Ou um texto feito muito bem, feito por bons atores, mas o texto é fraco. O que é mais duro de engolir? Ai, que difícil. Porque os dois são difíceis, né? Muito. São difíceis. Você, de repente, por que os atores estão ruins? Porque eles ainda não têm amadurecimento para fazer aquele personagem, porque a direção não entendeu o tipo de atores que ele tinha e exigiu um trabalho para atores muito mais trabalhados na vida. Escalação Então, errada, de repente, né? tem uma coisa aí que não bateu, né? Agora, é difícil você pegar grandes atores para fazer um texto péssimo, né? Mas acontece. É. Bom, tudo bem. São quase 5 décadas de carreira e a imprensa, como tudo, mudou. Hoje as redes sociais aí dão voz para todo mundo. Sim. Tá? Quero saber o seguinte: como é que foi sempre tua relação com a imprensa?
Você sempre se blindou, sempre se falou muito pouco de Ana Lúcia Torre, não se fala muito da tua vida pessoal. Como é que você se blinda? Não, E como é que você vê essa coisa das redes sociais hoje? eu nunca entrei em detalhes de vida pessoal. O máximo que algumas pessoas sabem é que eu tenho filho e eu tenho neto, mas Mas nada essas coisas mais. da rede social dá voz a muita gente que. É, Né? mas também tem muita gente que gosta de se promover através das redes sociais e que depois diz: eu não suporto ter a minha vida tão invadida. Você só vai ter a sua vida invadida se você permitir. E principalmente se você for o veículo para permitir isso, né? Então, mas eu acho que cada um tem o comportamento que gosta e assim as pessoas se fazem. Se bem que também é verdade, né, Lúcia, que mesmo na imprensa antiga tradicional, havia o jornalista mal intencionado, havia o Sim, jornalista. Né? claro, claro. O ser humano não muda. É, Duas coisas. A Globo, durante muitos anos, foi hegemônica na produção de telenovela. Fazia muito bem. Só que, na minha opinião, a hegemonia é ruim até para quem é hegemônico. Hoje, os streamings, a Record, o SBT, a própria Band, abriu o mercado para atores, técnicos, autores. Quero saber a tua opinião se isso é bom. E como você enxerga o futuro da telenovela? Do jeito que está, ela está com os dias contados, ela não morre nunca, ela só se transforma. Como que é isso? bom, eu acho que quanto mais você abre caminhos, mais você pode expandir, né? Hoje em dia nós temos aqui a Netflix, a HBO, a Amazon, todos entrando no Brasil, mas nenhum deles no setor de telenovela. Telenovela é um fenômeno muito intenso e muito forte no Brasil. É inacreditável. A força da telenovela até hoje é uma coisa que me deixa boquiaberta. As pessoas são fãs absolutas de telenovela. Elas seguem, elas discutem na rua, elas pegam o ônibus de manhã e, segundo eu sei, o assunto é o que aconteceu na novela naquela noite. Faz parte do brasileiro de uma forma tão arraigada que eu não sei se ela terá um caminho muito curto. Eu acho que a novela ainda vai resistir um tempo. Mas vai chegar um momento em que eu acho que as séries, os seriados, vão ser mais chamativos de alguma forma para instigar o público a ver coisas novas sempre. Porque você vê quantos capítulos você quer, você vê a hora que você quiser, né? É, É um facilitador. As três últimas perguntas para eu poder te liberar. 47 anos de carreira, você deve ter pego uma fase. Eu comecei a fazer teatro há 20 e poucos anos atrás e peguei um pouco disso, em que a gente fazia espetáculos de. Você deve ter pego de terça a domingo, 2 espetáculos na quinta, 2 espetáculos no sábado, casas sempre cheias. sim. Hoje, para você colocar, para você encher uma casa, num dia, É, como é. é que a gente faz para trazer o público de volta para o teatro, Ana Lúcia? Bom, primeiro, eu acho que uma das grandes explicações é a televisão, né? A televisão te proporciona uma teledramaturgia bastante agradável. Quando eu comecei, praticamente não existia, e se existia era a TV Tupi. O público
tinha tradição de ir a teatro. Não era uma coisa como agora, que é quase um evento o público ir a teatro. Não, fazia parte da cultura você visitar o teatro, sempre. Você ia ao teatro assistir às peças, você conhecia os atores, conhecia os autores, você ouvia textos magníficos, enfim. Hoje em dia, tem o advento da televisão, tem o advento da internet, no Condição, qual todo condição mundo financeira, também, mas segurança. mas com esse negócio da internet, todo mundo acha que tem o direito de falar, mas ninguém quer escutar. Eu acho que esse é um grande problema que vai para a nossa sociedade. Quantas vezes eu estou entre amigos, alguém fala uma coisa, e imediatamente 5 rebatem e vão para outros assuntos veementes, e o coitado que falou a primeira frase continua quieto ali no canto, como se já não existisse mais, porque o meu assunto é sempre mais interessante ou mais importante que o seu. Esse eu acho um problema sério. Por outro lado, nos anos 60, 70, quando eu comecei, vou falar uma coisa assim bem séria, mas as pessoas eram mais agradáveis uma com as outras, para não dizer educadas. Respeitavam mais. Respeitavam. Então, por exemplo, eu ia para a escola, Concordo com estávamos você. todos ali. Quando a professora entrava em classe, todo mundo levantava. Eu peguei isso também. Ela só sentava quando ela dizia, pode sentar. Existia um respeito geral pelas pessoas como um todo, pelos mais velhos, enfim. A sociedade foi evoluindo de uma forma, e eu estou falando especificamente do Brasil, que durante gerações e gerações de políticos e de governos, o que passou a ser menos importante na sociedade é a educação e a cultura. E acontece que nenhum povo faz a sua história sem a educação e sem a cultura. Quem conta a história de um povo é a educação e a cultura. Então, sem isso, a sociedade não floresce. Muito pelo contrário, ela afunda. Ela afunda. Por exemplo, você vê, a Alemanha era um celeiro de artes e de intelectualidade antes de Hitler. A primeira coisa que Hitler fez foi queimar todos os livros. Tadinho, talvez ele não gostasse de ler, então ele não queria que ninguém lesse. Fechou os teatros e cinema era só o que ele produzia, o que o regime nazista produzia. E o que isso aconteceu em termos de mundo, eu acho que eu nem preciso entrar em detalhe, né? Veio o nazismo e acabou com a Europa e com outros países também. Então, se nós tivermos a oportunidade de um dia termos um governo que se dedique à educação, e quando eu digo dedicar à educação, é você começar pela educação básica, porque não adianta você... eu me formei na faculdade, mas você não sabe escrever, você não sabe ler, você não sabe interpretar um texto. E isso se dá nos primórdios da escola. Então, eu acho que essa falta de aprimoramento social, porque é um aprimoramento social que você só tem através do estudo e da cultura, você não anda para frente, você anda para trás.
E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Por exemplo, as pessoas dizem, eu não vou a teatro porque é caro. Mas tem teatros que são grátis. E as pessoas não têm ideia, porque elas não têm o hábito de ir a teatro. Há pouco tempo, meu filho tem 36 anos. Ele estudou numa escola que no sétimo, oitavo e nono ano tinha teatro obrigatório. E no colegial era optativo. Essa professora de teatro nunca levou os alunos para um teatro. Ela dava aula lá dentro da escola, mas eles não iam a teatro, fora da escola. Tem que começar a realmente levar criança para teatro para ter público no Você futuro. não forma plateia, você não forma público.